Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Força. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho, pega a sua palavra, porque Jesus vai falar com você. Senta, se concentra e pede ao Espírito. Faz de novo, Jesus. Apocalipse capítulo 7. Aqui está o tema principal dessa nossa pregação. Apocalipse 7, versículo 9. Uma visão. São João havia visto os 144 mil vindos das tribos de Israel. Mas ele diz: depois disso, eu vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 13. E um dos anciãos falou comigo perguntando: estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são? De onde vieram? Eu respondi: tu bem sabes, meu Senhor. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono morará junto deles. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Essa palavra é extraordinária por muitas razões. Por mostrar essa multidão incontável de pessoas, vindas de todos os povos, para além do povo judeu, vendo-os com palmas nas mãos, que na antiguidade era o símbolo da vitória, com suas túnicas brancas. E a beleza é que, quando o ancião vai explicar a São João quem são eles, ele lhe diz: estes são os que vieram da grande tribulação. Qual é a grande tribulação? Nós podemos falar da grande tribulação em sentido estrito, como uma fase que antecede a segunda vinda de Cristo, na qual se dará o governo do anticristo. Mas nós também podemos falar da grande tribulação enquanto a nossa vida inteira é feita de luta.
Não é à toa que nós chamamos o estado da igreja na terra de igreja militante, porque nós estamos em luta. E São Paulo diz, em Atos, que é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E depois diz a Tito: quem quiser viver piedosamente em Jesus Cristo, ou seja, quem quiser ter uma vida espiritual, padecerá muitas tribulações. Por isso, quando as tribulações acontecem, nós jamais devemos nos desesperar, porque elas são a música de fundo do nosso caminho de santidade nessa terra. Quando nós sabemos olhar com um olhar sobrenatural, nós paramos de interrogar Deus, de querer emparedá-lo. Nós paramos de ficar questionando sobre tudo. Aceitamos a sua vontade, abraçamos a cruz, agradecemos a Ele e seguimos em frente. Mas o ancião disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é uma expressão que chega a ser contraditória. Por quê? Sangue não alveja. Se tem algo que não é alvejante, é o sangue. E no entanto ele está dizendo que lavar as vestes no sangue do Cordeiro é alvejá-las. Da onde o Apocalipse tirou isso? Há muitas passagens no Novo e no Velho Testamento em que se fala disso. Em João capítulo 1, versículo 7, 1 de João, o apóstolo diz: se caminharmos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O profeta Isaías nos diz, Isaías capítulo 1, versículo 18: depois vinde, discutamos em juízo, diz Yahvé, se forem os vossos pecados como escarlate, ficarão brancos como a neve, se forem vermelhos como púrpura, ficarão iguais à lã. Mas o texto que me parece mais impressionante é aquele que está no capítulo 49 do livro do Gênesis, quando Jacó abençoa os 12 patriarcas. E quando ele abençoa Jacó, aliás, Judá, ele diz: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a quem vai a obediência de povos. Ele amarra à videira seu jumentinho, à parreira escolhida o filho da jumenta, lava no vinho sua veste, e no sangue das uvas o seu manto. Ou seja, já aqui em Gênesis 49, nós vemos essa associação entre o vinho e o sangue. Nós vemos a associação entre o sangue e a pureza. Nós vemos a associação entre a pureza e o perdão dos pecados. E tudo isso é maravilhoso, porque se o nosso tema são as vestes, o que são as vestes na Bíblia?
As vestes são símbolo da alma. É por isso que Jesus aparece na transfiguração, diz São Marcos, com as vestes tão alvejadas que nenhuma lavadeira na terra conseguiria alvejar. É por isso que no Apocalipse capítulo 12, São João descreve o grande sinal, a mulher vestida de sol, vestida de luz, vestida de graça, imaculada, cheia de santidade. E São Paulo diz aos Efésios que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Ele nos chamou antes da fundação do mundo para que sejamos santos e imaculados em Sua presença pelo amor. Portanto, se nós quisermos entender o que significa ser lavado no sangue, o que significa ter as vestes alvejadas no sangue, nós precisamos entender a que arquétipo a Bíblia faz referência ao falar de vestes. Todos vocês se lembram que quando o homem e a mulher pecaram, em Gênesis capítulo 3, eles viram que estavam nus. E diz-nos o versículo 7: entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Mas mais adiante, o texto diz que Deus, versículo 21, fez para o homem e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Como assim roupas de pele? Sim, Deus foi o primeiro sacerdote da história. Foi Ele que ofereceu o primeiro sacrifício. Foi Ele que imolou a primeira vítima. Foi Ele que, tecendo vestes para os nossos primeiros pais, fez com que eles se cobrissem, na verdade, com o sacrifício de uma vítima substituta. Eram eles que deveriam morrer. Deus havia dito: no dia em que comerdes do fruto, morrereis. Por que eles não morreram? Eles não morreram porque foi imolada uma vítima substitutiva em seu lugar. E eles foram cobertos com o sangue dessa vítima substitutiva, foram cobertos com o sacrifício dessa vítima substitutiva, representado nas vestes que eles carregaram. Portanto, quando São João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, o que Ele está aplicando em nós é exatamente o que Deus aplicou aos nossos primeiros pais. A vítima imolada por Deus no Éden é apenas uma imagem de um outro cordeiro, como diz Abraão a seu filho Isaque, quando estavam subindo ao Monte Moriá para que Isaque fosse apresentado em sacrifício, e perguntou ao seu pai: e o cordeiro? Abraão lhe respondeu: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Quando chega o início do Evangelho de São João, João Batista olha para dois de seus discípulos e vê Jesus passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ele é o Cordeiro que leva sobre si o pecado. Portanto, alvejar as próprias vestes no sangue de Cristo é o mesmo que revestir-se de Cristo. Como o próprio São Paulo diz:
Revesti-vos do homem celeste, feito à imagem de Deus, não do homem terrestre. Revesti-vos de Cristo. Fazei com que Ele seja o conteúdo do vosso ser. Quando nós nos convertemos e quando somos batizados, a graça é infusa em nossa alma, nós passamos a viver a vida de Deus em nós, a vida sobrenatural, a vida divina, passa a circular em nosso espírito, em nosso ser, vivificando-nos sobrenaturalmente. Mas, lamentavelmente, nós cometemos ao longo da vida muitos pecados. É impressionante o realismo da fé católica, porque ela nos ensina que no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós somos batizados, ou no momento em que nós nos confessamos, naquele momento, Deus apaga a nossa culpa. Deus nos limpa da nossa culpa. Porém, isso não é tudo. Porque Deus não nos chamou apenas à salvação, Ele nos chamou à santidade. É isso que diz São Paulo. Ele nos predestinou, antes da fundação do mundo, a sermos santos e imaculados na sua presença, pelo amor. Ele diz pelo amor, por quê? Porque é o amor que nos faz nos apegarmos a Ele. Quando Josué introduz o povo na terra prometida, ele diz: amai o Senhor, apegai-vos a Ele. Quando nós temos em nossa vida o exercício contínuo de amá-lo, amá-lo mais e mais e mais, nós nos vamos apegando a Ele. Então, nós começamos a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é perder o apego ao pecado e ganhar o apego a Deus. É desencardir a nossa alma do pecado para branqueá-la com a santidade de Cristo. Lavar as próprias vestes no sangue do Cordeiro significa todo dia esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se das coisas terrenas para encher-se das coisas divinas. Você já deve ter se perguntado muitas vezes: meu Deus, por que é tão difícil assim não pecar? Não recair das mesmas faltas? Por que é tão difícil passar a vida inteira tropeçando, mais no chão do que em pé? Talvez você já tenha até pedido: Deus, ensina-me a vencer o pecado, ensina-me a desencardir a minha alma. E só existe um jeito de fazer isso: é pelo sangue do Cordeiro. Mas o que significa isso? O que significa que o único modo de nós nos purificarmos é pelo sangue? O que isso na prática quer dizer? Porque nós podemos correr o risco de ficar apenas na superfície, na teoria, na especulação, e não penetrarmos verdadeiramente no significado real e prático do que é lavar-se no sangue do Cordeiro. Mas hoje eu quero lhes dizer como lavar-se do sangue do Cordeiro em nossa vida espiritual. Sabe por que nós pecamos? Sabe por que nós recaímos das mesmas faltas? Sabe por que nós não somos purgados? Nós não conseguimos expurgar o pecado em nós? É porque
nós ficamos cheios da lembrança do pecado. A lembrança do pecado nos amarra. Então você está num momento de ansiedade, num momento de tristeza, num instante um pouco depressivo. Para conseguir alguma compensação, a sua memória vai buscar uma lembrança de pecado, de algo que te agradou. Então, a partir daí, você, buscando aquela lembrança, se torna vulnerável ao ataque da tentação. Ele entra e te mancha, te suja. Você volta a recair nas mesmas faltas. Portanto, lavar as vestes do sangue do Cordeiro significa o quê? Significa que eu tenho que purificar a minha memória da lembrança dos pecados, para preenchê-la com a lembrança do Cristo. Eu preciso parar de alimentar a minha alma com o lixo, com a porcaria da terra. Vejam que a cidade de Jerusalém, segundo nos conta o livro de Esdras, ou melhor, Neemias, tinha 12 portas. Uma das portas era a porta do monturo, a porta do lixo, a porta da esterqueira. Esta é uma porta que muitos de nós mantêm continuamente aberta. E quando nós alimentamos a nossa alma com o que vem do lixo, da esterqueira, a nossa memória fica completamente suja. Resultado, nós vamos nos lembrar do pecado. Numa hora ruim nós vamos tomar a lembrança do pecado. A lembrança do pecado vai nos levar a um outro pecado que vai se instalar de um modo mais profundo na nossa alma. E a consequência disso é que nós nunca conseguiremos sair verdadeiramente do pecado para a santidade. Por isso não tem jeito, meu querido jovem, não tem jeito de alcançar a santidade se nós não começamos por um saneamento dos nossos sentidos. Que muitas vezes no começo da conversão precisa ser um saneamento forte. Não pode ser um saneamento fraco, remissivo, em que nós ficamos com pena de nós mesmos e não fazemos o que tem que ser feito. Tem que ser um corte real. Você tem que prestar atenção no que você escuta. Você escuta músicas mundanas, você escuta coisas que falam de sensualidade, que falam de violência, de ira, de dinheiro, de apego ao mundo, de sentimentalismo barato, como das músicas românticas. Precisa parar de escutar. Não tem jeito. Esses dias uma pessoa veio falar comigo, ele não consegue cumprir um único propósito. Uma pessoa mole, fraca. Aí eu fui perguntar, mas escuta, com o que você se alimenta? O que você escuta? Aí ele me disse que escutava músicas de sofrência. Ficava escutando aquele sentimentalismo chulo, barato, cheio de carências. O que isso faz conosco? Nos deixa vulneráveis. Nós nos sentimos carentes, sozinhos. Por trás de uma espécie de desabafo musical se esconde um elemento que nos empurra para baixo. Eu tenho que prestar atenção no que eu vejo,
Os olhos de Jesus são a lâmpada da alma. Tudo que entra pelo olho permanece na fantasia. É armazenado na memória. Qual é o nosso mal hoje? Nós gastamos tanto tempo vendo fotos no Instagram. Tanto tempo vendo cenas de insinuação no Netflix ou na internet, e a nossa fantasia fica povoada por imagens ruins. Quando isso fica na nossa memória, quando a nossa memória está bagunçada, nós não temos como buscar a lembrança do Cristo para conseguirmos orar. O que é oração? Os padres da igreja definiam a oração como a elevação da alma a Deus. Mas a alma se eleva a partir do quê? A alma se eleva a partir da lembrança do Cristo. Quando ela busca uma lembrança de Cristo e ela crê e ama, ela se eleva com um impulso sobrenatural de alegria que a faz como que ser arrebatada por Deus. A oração é isso. Porém, se a nossa alma está agarrada a lembranças ruins, se nós não purificamos a nossa memória, nós não conseguimos orar. É por isso que muitas pessoas ficam sempre na periferia da vida de oração, sempre com espiritualidade rasa, não aprofundam, não mergulham, não se arrependem. E a consequência disso é que elas permanecem sempre vítimas dos mesmos pecados. Nós precisamos lavar a nossa memória no sangue do Cordeiro. Isso é, tirar aquilo que de ruim está instalado na nossa memória e preencher com Cristo, com Jesus. É por isso que nós fazemos leituras espirituais, é para que a nossa memória tenha lembranças de coisas espirituais e piedosas que nós buscamos com o nosso entendimento e vamos a Deus pela oração. É por isso que nós rezamos o terço, não de maneira maquinal, mas nós o rezamos contemplando os mistérios, para encher a nossa alma da lembrança do Cristo. É por isso que nós lemos o Novo Testamento há muitos anos, desde que eu sou jovenzinho, leitura diária do Novo Testamento, termina, começa de novo, termina, começa de novo. Por quê? Porque eu preciso alimentar a minha memória com Cristo. Se eu não alimento a minha memória com Cristo, ela não poderá ficar cheia do divino. Consequentemente, ela estará suja, porque é aberta a porta da esterqueira, a porta do monturo, a porta do lixo. Feche a porta do lixo. Pare de se alimentar com o que é ruim. Se arrependa de se alimentar do que é ruim. E abra a outra porta que está no lado oposto, que é a porta oriental, aquela pela qual entra o Messias, entra o Cristo. É ali. É essa porta que tem que estar aberta. A outra tem que permanecer fechada. Não quero que o lixo exterior penetre no meu santuário. E por isso eu vou manter-me a salvo. Não quero. Não quero. Vejam, quando nós tomamos essa decisão, começamos a nos cobrar mais,
e a viver uma vida um pouco mais regrada, disciplinada. Então, eu não vou ficar olhando para as coisas, não quero. Meu olhar vai estar mortificado. Vou olhar para baixo, vou olhar aquilo que eu preciso ver, mas não quero ver nada que me retire da concentração em Deus. Eu não quero escutar nada que manche a minha alma ou que introjete nela sentimentos ruins, de raiva, de carência, de algum tipo de sensualidade. Não quero. Eu quero me exigir fisicamente, então eu não vou ficar preguiçosamente esparramado sobre uma poltrona. Eu vou me cobrar fisicamente, eu vou me tratar com um pouco mais de dureza. Vou acordar cedo, vou rezar. Não vou dar para o meu corpo aquilo que ele pede, vou dar sempre um pouco menos. Quando nós começamos a viver uma vida um pouco mais mortificada, um pouco mais disciplinada, então nós entramos naquilo que na mística católica se chama de via purgativa, que é a primeira via no caminho da santidade. Quando existe a luta efetiva contra o pecado, mais do que uma luta contra o pecado, é uma luta para sair das circunstâncias que me tornam um alvo fácil das investidas do tentador. Eu só estou me purificando, ou eu só estou sendo purificado por Deus quando há essa troca. Eu deixo tudo para trás e rumo para o alvo, como diz São Paulo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, um elemento chave para lavar as vestes no sangue do Cordeiro é o que nos diz Davi no Salmo 50, 51. É um salmo tão lindo. Ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença, reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade, minha mãe concebeu-me pecador. Mas tu amas a verdade no coração. Asperge-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esta é uma confissão do próprio nada. É um humilde reconhecimento da própria miséria. Davi havia cometido um pecado hediondo. E quando o profeta Natã foi encará-lo, o que aconteceu? Ao invés dele resistir, ao invés de ficar com a sua alma revoltada num orgulho ferido, o que Davi fez foi se humilhar, se jogar no chão e dizer: tende piedade de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, ó Deus, só tu podes me lavar. Se tu me lavares com o hisopo é um tipo de planta que se coloca na ponta de uma haste e você utiliza aquilo como uma esponja, que é um instrumento para besuntar alguma coisa, para ungir algo que está alto, e assim por diante. Aspergi-me com hisopo. Esse hisopo que está aos pés da cruz de Jesus, que o soldado romano coloca banhado em vinagre em sua boca.
purifica-me com vinagre amargo, mas necessário, do arrependimento. Humildade e arrependimento são como que duas faces da mesma moeda. Porque eu só cresço na humildade quando eu considero os meus pecados. Quando eu vou com a minha memória buscar um pecado com o qual eu ofendi tanto a Deus, algo tão vergonhoso que eu não gostaria que ninguém soubesse, e digo: Deus, eu sou este aqui. Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu olho para a minha vida e sou capaz de dizer: Deus, eu não tenho lutado seriamente no caminho da santidade. Eu tenho sido trôpego, eu tenho sido vacilante, eu tenho claudicado, eu tenho a vida inteira sido inconstante, eu não levo a minha luta a sério. Deus, eu quero me converter de novo. Eu quero me arrepender de novo. Ontem, uma pessoa muito querida me contava de uma graça que ele recebeu. Uma graça mística, uma graça sobrenatural, em que ele foi visitado com um profundo arrependimento e lembrança dos seus pecados. Ele me dizia: eu chorei, tanto quanto nunca, de dor pelos meus pecados. Eu disse para ele: nossa, que inveja, eu queria tanto essa graça, eu queria tanto descer mais no arrependimento, mais na humildade, porque não há como ter mais de Deus sem ter menos de mim. Não existe como subir sem descer. O caminho que nos leva para o alto é para baixo, é a humildade. Quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado, diz o Senhor. Então eu preciso me esvaziar da minha presunção, da dureza do meu coração. E hoje eu quero te exortar segundo as palavras do Salmo 94, 95. Não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Porque alguns alimentam-se com sofismas, dizendo: não, mas isso é muito radical, não precisa tudo isso, não é necessário assim descer tanto no arrependimento, não é necessário de modo algum ficar ali como que aniquilado no chão, isso é muito radical. Não, eu quero viver do meu jeito, eu estou contente com o meu lifestyle, com o meu estilo de vida. Não endureça o seu coração, não perca a graça do Espírito Santo que te quebra. Comece esse encontro quebrado na presença de Deus, esvaziado completamente, porque só quando você estiver vazio é que o Espírito Santo vai te encher. Só quando você estiver quebrado ele vai te refazer. Só quando você estiver no chão é que ele vai te levantar. Não adianta nós querermos subir. Quantas pessoas querem subir na vida espiritual, na verdade, apenas como um instrumento para engordarem a sua própria vaidade. Deus não coopera com isso. Não. Eu só posso experimentar o melhor de Deus depois que eu desci e expurguei pela graça, pelo sangue de Jesus, todo apego ao pecado, toda pústula inflamada de pecado, todo furúnculo cheio de pecado, apenas quando eu exerço o arrependimento pelo poder do seu sangue. Fique em pé. Pai, eu
eu te peço nessa tarde que o Senhor envie sobre todos aqui espírito de revelação, para que eles conheçam a Ti e a si mesmos. Senhor, vem com a Tua graça no coração de cada um que está aqui neste auditório. Inunda com a Tua presença. Traz convencimento de pecado, Senhor. És Tu que na Tua palavra nos dizes: o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós queremos ser lavados no sangue do Teu Filho. Senhor, nós precisamos que Tu nos alvejes com o Teu sopro. Lavai-nos e seremos mais puros do que a neve, Senhor. Tem piedade de nós. Tem piedade da nossa fraqueza. Tem misericórdia da nossa falta de consistência, de perseverança. Senhor, traz uma fase nova na nossa vida em que nós não queremos mais ficar amarrados às coisas que já se passaram, presos em vícios. Tira-nos das nossas prisões espirituais, das cadeias da iniquidade. Liberta-nos, Senhor. Nós Te entregamos a nossa alma. Nós Te entregamos o nosso ser. Toda a nossa vida. Os nossos pensamentos mais profundos. Tu és a testemunha fiel. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu me trouxeste aqui para que eu me arrependesse de novo. Se o Senhor tivesse me levado aquele dia, estaria perdido, Senhor. Se o Senhor tivesse feito a minha vida cessar naquele instante, eu já estaria condenado. Mas é a Tua misericórdia que me dá mais uma chance, Senhor, de eu me converter, de eu ser Teu, de eu poder Te amar, Te adorar, viver para Ti. Aumenta a graça do arrependimento neste lugar. Traz uma unção de quebrantamento espiritual, Senhor. Lava-nos pelo sangue do Teu Filho.